Olá, tudo bem? Meu nome é Daniel e esse é o canal Review. Hoje a gente vai falar sobre um clássico do cinema brasileiro e um clássico do cinema mundial. À meia-noite levarei a sua alma. Antes, eu queria citar alguns pontos. O primeiro deles é que eu queria corrigir um pequeno detalhe que eu falei no vídeo anterior do Hitchcock. Traveling out, zoom in, ou seja, ele recua a câmera para trás, isso foi gravado na horizontal, tá? Uma maquete. Ele recua a câmera para trás e avança o zoom da câmera para frente. Animal, recuar é sempre para trás e avançar é sempre para frente. Segundo ponto, quando a gente vai falar sobre cinema brasileiro, é muito interessante porque você desperta o seu lado mais Indiana Jones e arqueólogo possível. Porque falar sobre cinema brasileiro significa que você vai ter que ir atrás das informações por conta própria. Não vai ser fácil. E a forma como lidamos com o nosso próprio cinema é lamentável. Se você for em qualquer loja de DVDs, você vai achar edição em Blu-ray, em DVD, reedições, relançamentos de Cidadão Kane, Poderoso Chefão, filmes que eu adoro. Mas é muito difícil você achar relançamentos e reedições em Blu-ray ou qualquer coisa de filmes nacionais que são tão excelentes quanto Cidadão Kane, Poderoso Chefão e tantos outros. Então esse é o segundo ponto. Felizmente, alguns lançamentos estão sendo feitos, como por exemplo dos filmes do Mojica. Vamos lá, eu queria falar sobre Mojica, José Mojica Marins. Quem que foi, quem que é o José Mojica Marins? O que que ele fez para o nosso cinema? O Mojica, ele foi um pioneiro do cinema de horror no Brasil. Ele que começou, com o seu personagem Zé do Caixão, a história do cinema de terror no Brasil. Hoje em dia você tem Rodrigo Aragão, Marcos Dutra, alguns cineastas que fazem o horror. Se a gente for resumir o que é o Mojica e o próprio Zé do Caixão, eles são a personificação do faça você mesmo, vai lá e faça. Atitude. Esse é o cineasta José Mojica Marins e o personagem Zé do Caixão. O Mojica, ele tem uma capacidade inacreditável de trabalhar com imagens, ele sabe conduzir uma cena e nesse filme, A Meia-Noite Levarei Sua Alma, e em trabalhos seguintes, ele só aprimora isso. Então, a capacidade que ele tem de criar tensão, às vezes num único plano, eu vou mostrar detalhes aqui, é admirável. Assim. Eu acho o Mojica genial pela capacidade de executar e pela entrega, pelo produto que ele entrega no final, e genial pela forma como ele consegue executar os seus filmes. Isso é que eu acho que é incrível da parte do Mojica. Com muito pouco recurso, ele vai lá e te entrega um filme, A Meia-Noite Levarei Sua Alma, que é maravilhoso, um filme de horror maravilhoso, com muito significado e, consequentemente, em trabalhos seguintes. Então, a atitude. A atitude é o sobrenome do Mojica. Ele tinha muito disso. Ele tinha muito. E a gente tem que reverenciar esse tipo de cineasta, porque o mundo inteiro reverencia o Mojica. O mundo inteiro. Ele é um cineasta de nicho, mas o mundo inteiro reverencia ele. Especificamente sobre o Zé do Caixão. O que é interessante observar com relação ao Zé do Caixão? Para mim, o ponto fundamental e mais admirável do Zé do Caixão já começa no próprio nome dele. Ele é um personagem genuinamente brasileiro. Zé do Caixão. Não há nome mais brasileiro do que isso para um personagem de terror. Que o filme se passa numa cidade do interior e tal, onde você tem o Manuel da padaria, o Zé do Caixão. E isso é interessantíssimo, porque ele é muito brasileiro. O Mojica mesmo falava isso, que ele não queria fazer nada do tipo Drácula, ele queria fazer o personagem brasileiro. Era um horror brasileiro com um protagonista brasileiro. Embora, nos filmes do Mojica, especialmente no começo, você veja ali uma grande influência dos filmes da Universal, por exemplo. Frankenstein, Drácula. Quem é o Zé do Caixão?
Josefel Zanatas é um cara, um coveiro, que quer gerar um filho para manter a continuidade do seu sangue. Então, o que o Zé do Caixão entende como existência, como imortalidade, de certa forma, é a continuidade do sangue. E isso já é muito interessante com relação ao personagem, porque ele lida com o real. O Zé do Caixão ele busca lidar com o real, ele quer lidar com aquilo que existe. Ele tenta ser ateu, mas ele, na verdade, morre de medo de fantasmas, assim. Isso é o que acaba acontecendo nos filmes do Zé do Caixão. Então, ele quer ser ateu, né? Talvez ele não seja ateu de fato. E até começa o filme lá como o que é a vida, é o princípio da morte. O que é a morte? É o fim da vida. O que é a existência? É a continuidade do sangue. O que é o sangue? É a razão da existência. É um personagem extremamente idiota, maldoso, horrível, estuprador, violento, ou de uma pessoa detestável, chato. Ele é um cara detestável, mas a mensagem do Zé do Caixão é muito interessante, porque ela se aplica a todos nós que queremos alguma coisa. Vá lá e faça você mesmo. É basicamente isso. Só não faça como o Zé do Caixão, pelo amor de Deus. Uma coisa que é interessante observar com relação ao Mojica e ao Zé do Caixão é que antes de assistir aos filmes do Mojica, eu achava que o Zé do Caixão era aquele sujeito que passava no Cine Trash da Band e que dava entrevistas com aquela roupa, vestido de Zé do Caixão, fazendo todo aquele teatro. Eu achava que o Zé do Caixão era isso, eu não tinha ideia da capacidade do Mojica como cineasta. E quando você passa a assistir os filmes do Mojica, e eu recomendo esse desafio a todos, peguem o filme e assistam, livres de qualquer preconceito que porventura esteja na nossa cabeça com relação ao cinema do Mojica. Se você não conhece o cinema dele, assista A Meia-Noite Levarei Sua Alma, livre de preconceitos, e me diga se é ou não um grande filme. Ele é um filme muito especial. É um filme muito especial. Pode ser que você não goste, obviamente, mas é difícil negar quão especial é esse filme. Especialmente para aqueles que são ligados em filmes de terror, mas não só essas pessoas. O cinema do Mojica ele tem capacidade de atingir a todos os públicos. Adultos. Criança é melhor não ver. Eu faço questão de, logo depois de falar de Hitchcock, falar do José Mojica Marins. É interessante observar que quando A Meia-Noite Levarei Sua Alma foi lançado, esse filme foi um sucesso. E o Mojica teve muitos problemas lá com venda de cotas do filme, não sei o que, e acabou, enfim, vendendo o filme para outra pessoa. Primeiro, não havia filme de horror no Brasil, não queriam fazer filme de horror no Brasil, e quando esse filme é lançado ele é um sucesso absoluto. Então essa instabilidade do público de cinema é muito louca, assim, do público em geral, né, de cinema e qualquer tipo de público, porque esse filme foi um sucesso tremendo. Em 1964 ele é lançado e ele foi um baita de um sucesso, gerando até uma continuação em 67 e o final legítimo da trilogia do Zé do Caixão em 2008. Vou falar sobre esses filmes separadamente, mas A Meia-Noite Levarei Sua Alma, 64, Esta Noite Encarnarei no Teu Cadáver, 67, e A Encarnação do Demônio, em 2008, 40 anos depois. Um cara que botou seu nome no cinema de terror mundial de uma forma muito, muito, muito singular, assim. Então isso é muito interessante sobre o cinema do Mojica. E é isso, e vamos falar sobre o filme agora. O primeiro ponto, esse filme começa com, nos créditos de abertura, o Mojica aparece falando aquela citação lá do que é a vida, é o princípio da morte, o que é a morte é o fim da vida. E logo na sequência aparece uma bruxa dizendo para você não assistir o filme. Essa bruxa aqui. Então é um horror de clichês. Alma penada, fantasmas, bruxa. A própria bruxa, a personagem da bruxa, né? Tá falando pra você ir embora do cinema. Tá falando, vai embora, vai embora. Agora vai ficar
Isso é muita maluquice, é muita coragem e ousadia por parte do Mojica, porque eu não conheço nenhum cineasta que te fala nos primeiros 3 minutos de filme pra você ir embora. Primeiro que ele já quebra a quarta parede, ou seja, ele fala diretamente com o público. E segundo que ele fala abertamente, não, se você tem medo de alma penada, já vai embora, porque vai aparecer, hein? É interessante observar que o cinema do Mojica, esse filme foi gravado na cidade de São Paulo e tem pontos, a cena do cemitério, a aparição dele no cemitério foi gravada no cemitério da Lapa, antigo cemitério da Goiabeira. E essa é a primeira aparição oficial no filme mesmo do Zé do Caixão. O Coveiro. Embora a história não se passe em São Paulo, se passe em alguma cidade do interior qualquer aí. Aliás, isso é muito interessante sobre o Mojica, ele não entra no mérito, ele não tenta situar a história num determinado local específico. Ele simplesmente conta a história e você se identifica com uma cidade do interior, onde as pessoas são muito supersticiosas, mas ele não entra no detalhe de onde é, ou enfim, ele não tenta deixar o filme mais realista do que precisa ser, ele simplesmente te joga ali que é uma cidade do interior. Enfim, foi filmado em São Paulo isso. Ele é um cara totalmente não religioso, que quer, enfim, aquele papo do ateu que eu citei, e é sexta-feira santa e ninguém vai comer carne, e ele quer porque quer comer carne vermelha na sexta-feira santa, porque ele quer fazer a ruptura. Aliás, isso é muito interessante sobre o personagem do Zé do Caixão, ele representa a ruptura, ele é o exemplo contrário de todas as demais pessoas daquela cidade. Então, enquanto todos tentam ser bonzinhos e agradáveis e religiosos, ele é o exemplo rigorosamente contrário. Ele é uma pessoa maldosa, violenta e ateu. Então, ele é um personagem que personifica a ruptura. E a capacidade do Mojica de narrar com imagens e de ser prático na sua narrativa. Esse filme foi feito com muito pouco dinheiro, então ele precisava aproveitar o máximo que desse numa mesma cena para fazer uma determinada narrativa. Aqui, ele comendo carne e a procissão passando. E dando risada, né? Adorando. Então o que é interessante observar, com uma imagem ele te indica onde está toda a população da cidade contra onde está o Zé do Caixão, ou seja, ele está sozinho e toda a população está unida na procissão. Segundo ponto, a alegria dele em estar nessa situação, ou seja, como ele é feliz com essa ruptura, com esse isolamento dele perante aos demais e com fazer as coisas diferentes do que todo mundo está fazendo. Enquanto todos estão ali praticando as suas crenças, enfim, ele rompe diretamente com isso. Terceiro ponto, ele é extremamente prático para filmar, ou seja, ele com um único enquadramento, ele aproveita para te trazer todos esses elementos. Então, isso é muito interessante sobre o cinema do Mojica, ele tem muito disso. Esse filme tem vários registros do machismo que imperava na época. Então, a forma como ele lida com as mulheres e a forma como ele situa a mulher em sua própria vida já é um registro muito marcante. Isso diz muito sobre o Zé do Caixão também. Ele é um personagem de um machismo inacreditável. Ele se coloca como superior à mulher em todos os momentos. Assim. Num determinado momento ele vira e fala que a mulher que não é capaz de gerar filhos, que é a mulher dele, não merece cuidados, ou seja, é mais um retrato do pensamento do próprio Zé do Caixão com relação à mulher. Capacidade do Mojica em criar tensão através da imagem. Ele chega num bar causando, pedindo a bebida, não sei o que lá, e aí ele entra num jogo de pôquer. Vocês são muito amados. Ele entra num jogo de pôquer. Aí mais um caneco.
com 3, 4 amigos dele. O Zé do Caixão ele não tem amigo, ninguém gosta dele, ninguém suporta o Zé do Caixão. Mas todo mundo tem medo dele. Eu dobro. Pra mim também não dá mais. Pelo que vejo, só nós dois. Vai continuar? Eu dobro. Corajoso. O homem tem que ser assim mesmo. Ou tudo, ou nada. Pago 1.000 para ver suas casas. Mas eu não tenho mais dinheiro. Não? Então mostre suas casas. Trinca de rei. Má sorte, meu amigo. Quadra de ar. Não é possível. Solte o dinheiro, homem. Eu não posso. Eu preciso desse dinheiro. Solte o dinheiro. Então, e isso acontece em vários momentos do filme, em vários momentos da carreira do Mojica. Ele tem a capacidade de construir uma situação que te leve efetivamente a uma conclusão, um assassinato, algo do tipo. Ou simplesmente esbanjando violência. Algo muito Hitchcockiano aqui, porque ele chega em casa e ele chega numa casa para matar uma mulher e você vê toda a preparação dele, ele jogando clorofórmio ou sei lá o que num paninho. Então você vê toda a preparação dele para atacar a mulher. E você já sabe, quando eles se encontram, você já sabe qual que é o plano dele. É matá-la. E você fica naquela expectativa de saber como ele vai matá-la e o que ele vai fazer. Então isso de certa forma é Hitchcockiano da parte do Zé do Caixão, do Mojica, que é compartilhar com o público, igual eu falei no outro vídeo, compartilhar com o público uma informação muito parecido com o Nosferatu do Murnau, essa subida na escada. E agora uma das cenas mais clássicas do filme é a forma como ele ataca a mulher com uma aranha. Novamente, a capacidade do Mojica de trabalhar com as imagens. A forma como a aranha sobe pelo corpo dela, lento. O corte dos olhos pro corpo. A construção da cena é muito bem feita. Logo depois da cena onde o Zé do Caixão mata uma mulher, você vê uma criança sendo maltratada pelo pai. E ele vai lá dar um esporro. O homem não deve. Leve seu filho. Ele acabou de matar uma mulher e está preocupado com o pai que está maltratando o filho dele, ou seja, um cara completamente matusquela, maluco. Então com 30 minutos de filme você já tem total ciência de como é o personagem, o que ele é capaz de fazer. Ele já matou pessoas, enfim. Então o Mojica ele tinha a capacidade de construir as suas cenas muito bem. E é um cineasta que, como eu falei várias vezes, eu acho que ele tem uma capacidade muito grande em dar significado à própria obra. Então o Zé do Caixão ele não é só aquele personagem estereotipado que a gente veio a conhecer, né? O Zé do Caixão ele é um personagem que simboliza muitas coisas. E isso que eu acho que é tão interessante por parte desse cineasta
incrível que é o José Mojica Marins. Então, quero falar dele em outros filmes. E agora no final fica uma breve homenagem, uma visita que eu fiz numa locação no Mojica. E galera, tudo bem? A gente está aqui no cemitério da Goiabeira, e no cemitério da Lapa, antigo cemitério da Goiabeira, e a bateria da minha máquina está acabando, então eu só queria de certa forma registrar que o lugar está aqui. Foi aqui que o Mojica gravou uma cena do Meia-Noite Levarei Sua Alma, em 1963, e é isso, sim, eu queria só fazer esse registro e mostrar que é um lugar que está aqui na nossa cidade, é um ponto histórico do nosso cinema, e enfim. Eu acho que eu só queria prestar essa homenagem e vir à locação aqui, reverenciar de certa forma ao mestre e a obra dele. E é isso, vamos mostrar umas imagens aí. Valeu. Enfim, tá, é uma locação de um filme cultuado no mundo inteiro aqui na nossa cidade. Então eu fiz questão de fazer essa visita lá. E é isso, fica aqui o fechamento. E A Meia-Noite Levarei Sua Alma é um filme maravilhoso. Assistam, vale a pena. Valeu, até a próxima.